Olá pessoal, bem-vindo ao canal Psicanálise mais uma vez aí. Eu vou comentar aqui mais uma vez, né? Um vídeo do Miguel da Atitude Alfa, que eu acompanho ele, né? E o Red Pill tem alguma coisa assim que a gente pode explorar, que tem uma base até, vamos dizer assim, confiável dentro dos limites, né? Da Red Pill, né? Em relação a relacionamento, a psicologia masculina, certo? Então eu vou comentar aqui um vídeo que o Miguel comentou no canal dele, né? Fez lá no canal dele com o título Sub 5 Strike 3. Coisas que jamais deve fazer. Então, ele quer dizer o quê? Sub 5, para quem não acompanha a Red Pill, seria assim, um nível de valor, de VSM que é usado na Red Pill. VSM é valor sexual de mercado. Né? Sub 5 é abaixo do quê? Do 5. 5 seria a média. Né? Então, de 5 abaixo é uma parte negativa, uma parte inferior de menos valor. E de 5 acima é o padrão mais valorizado, certo? Vamos dizer assim, visando a ser destacado, tá ok? Então, Sub 5 Strike 3, ele quer dizer o quê? A pessoa tem 3 características negativas quando está nesse nível Sub 5, abaixo de 5. Né? No caso do homem, então, né? Que a Red Pill trata mais do aspecto ligado ao homem, né? Como eu falei, tem uma vertente feminina, que as mulheres falam em favor das mulheres, tá? Então ele coloca assim que no Strike 3, o homem pode ter qualidades negativas, tipo o quê? Ele ser muito baixo, que a mulher não valoriza o homem baixo. Ele ser gordo, enquanto a mulher quer um cara mais malhado hoje em dia. Ele ser feio, a mulher quer um homem bonito, né? Ele ser pobre, a mulher valoriza um homem de valor. E o cara ser anônimo, que é a fama já deixa, como diz muita gente, bonito, né? Só por ser famoso já começa a ficar lindo. Então, esse seria vamos dizer, as qualidades negativas, né, do Sub 5. Então, quando você tem uma qualidade só negativa, não é tão mal que se você defende com duas. Se você tiver duas negativas, já começa a agravar. Você vai ter duas negativas, vai se defender com mais uma, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se você tem 3, já fica muito pesado para a pessoa ter um certo destaque, como ele coloca lá o Miguel. Né? Agora, aqui está a diferença do que ele falou e o que eu vou colocar aqui. Ele coloca dizendo o quê? Que o jogo do beta, que é esses homens que estão no sub 5, de 5 abaixo, né, na escala de valores, tá? Ele coloca o quê? Que que os homens beta, eles vão ter que fazer um jogo o tempo todo submisso à mulher. Que seria o quê? Para o homem beta conseguir ter o interesse da mulher, ter um relacionamento, ele vai ter que totalmente se doar e ser um servidor da mulher. Tipo assim, de fazer tudo por ela, de dar tudo para ela para poder se validar, para poder ser interessante para ela. Então a mulher vai usar dele por interesse, vamos dizer assim. E aí a migalha que ele vai ter em troca é um pouco de amor, um pouco de respeito, mas um pouco. Né? Por quê? Em pagamento e para manter ele abastecendo e fornecendo o que ela busca. Né? E ele fala o quê? Que essa aí vai ser uma performance constante. O homem vai ter que continuar o tempo todo nesse jogo. Ele vai estar sempre tendo que dar, sempre tendo que ceder, sempre aceitando o que a mulher quer, o que ela impõe. Né? Então, resumindo, ele quer dizer o quê? Que o jogo do beta é um jogo infinito. Ele vai estar o tempo todo provendo a mulher para ele poder ter uma chance de ter algum relacionamento com a mulher, tá? Que dê essa chance para ele, né? Eu quero apontar o que o Miguel não colocou lá no vídeo dele, porque ele fez uma análise só nesse ângulo, que o jogo do alfa é o quê? É os homens mais ranqueados ali, os homens de mais valor, né? O jogo do alfa também é a mesma coisa que do beta, só que numa situação invertida. O beta vai ter que sempre dar tudo que a mulher quer, ali, de mão beijada, e esperar as migalhas dela em troca do que ele está fornecendo. Então ele vai fornecer muito e receber pouco. O jogo do alfa, qual que seria? O jogo do alfa, ele vai dar muito para a mulher. Ele vai dar o quê? Ele vai dar a beleza dele, ele vai dar, vamos dizer assim, a riqueza dele, tá? Ele vai dar a fama dele para a mulher, né? Porque a mulher vai se atrair por isso, para poder manter a mulher. Então, resumindo, ele também vai estar na mão da mulher do mesmo jeito. Né? Apenas de uma forma mais valorizada, e ele pode, com isso, a única vantagem que ele tem mais favorável do que o beta, né, que é o sub 5, é o quê? Ele vai ter uma facilidade de trocar por mulher, trocar de mulher, certo? Então ele vai, vamos dizer assim, ele vai poder gozar da hipergamia feminina, que é o quê? Ter muitas opções e ele fazer a troca, mas ele está na mão da mulher do mesmo jeito. Por quê? Porque ele vai estar sempre tendo que oferecer isso. Se ele deixar de oferecer isso, ele pode ser trocado a qualquer momento por essa mulher. E isso é fato, como a gente vê na realidade, como a Red Pill mostra muitos vídeos mostrando isso, certo? Então quer dizer, o homem alfa ele não está sossegado, ele não está garantido, ele não está no paraíso em contraponto com o homem beta. O homem beta, entre aspas, está ferrado ali porque ele vai ser escravo da mulher.
Ele vai ter que fazer todos os desejos dela. O homem alfa, ele vai ter que pagar um preço também para manter aquelas mulheres ali orbitando ao lado dele. Que é o quê? Ele manter a beleza dele, manter a riqueza dele e aumentar a riqueza dele, manter a fama, aumentar a sua fama, porque ele vai estar competindo com outros alfas, certo? Então, quer dizer, não é uma vida pacífica. O cara é alfa, tá tranquilo, já tá com burro na sombra. Não, ele vai tá sempre crescendo, se manter e crescendo, porque a competição dele é entre os alfas. Se um cara começa a aparecer no cenário ali, onde um alfa circula, e o cara começa a ficar cada vez mais rico, cada vez mais famoso, ele faz o quê? Ele vai armar a gangorra em cima desses outros alfas e vai tornar os outros alfa beta. E isso é um tormento pro beta. Então o beta também vai entrar num jogo constante o tempo todo, como o beta. Tá? O alfa e o beta, hoje em dia, pela dinâmica de relacionamento, vamos dizer assim, não digo culpa, não vamos dizer que a gente vai culpar o feminismo, mas o feminismo colocou a mulher para se tornar assim mais valorizada, né? Se achar mais valorizada, mais empoderada, e fazer o homem pagar mais caro pelo produto, né? Então o homem hoje tem que pagar mais caro pela mulher, né? Certo? Então, o feminismo, como diz assim, inflacionou, né? Inflacionou o VSM das mulheres e tal, e está fazendo os homens entrar nessa correria doida para poder se manter no páreo, tá ok? Então eu vejo assim, o feminismo e o capitalismo principalmente, porque o que está acontecendo é que o capitalismo está adorando isso, como eu coloco sempre nos meus vídeos, né? E pouca gente comenta e percebe isso. O capitalismo, ele domina o mundo e faz bilhões porque ele entende de manipulação afetiva e consciente, certo? Ele talvez não tenha a fórmula que eu tenho aqui, mas ele tem um conhecimento próximo disso aqui. Ele sabe como mexer os pauzinhos para pôr todo mundo na dança e produzir bilhões, né? Em detrimento das consequências, certo? Porque o capitalismo hoje em dia está arrebentando com os relacionamentos, né? Está arrebentando vamos dizer assim, com a paz, né? Entre aspas, com aquele relacionamento mais humanitário. Hoje é tudo utilitário, é tudo, vamos dizer assim, descartável, é tudo incerto, né? Como o Bauman, né, colocou um tempo atrás, né, que nós estamos vivendo hoje relacionamentos líquidos, quer dizer, não tem solidez, né? E está cada vez andando mais nesse passo. Você vê que a coisa está andando no nível que praticamente não vai ter volta. Por quê? Porque o narcisismo, quando ele começa a vigorar e bombar na R4, na R4 não tem baixa, não pode ter baixa. É sempre alta, é igual a empresa. Uma empresa não pode dar prejuízo, certo? No capitalismo, o que ele quer? Uma empresa, no mínimo, tem que empatar. No mínimo, não, no máximo tem que empatar. Desculpa, no mínimo. No mínimo tem que empatar. E no máximo dá lucro cada vez crescente. Quando dá prejuízo é problemático. Vamos estudar para ver o que está acontecendo para não ter prejuízo. Qualquer empresa no capitalismo, ela quer o quê? Ou eu mantenho a média do período anterior, empatei ali, lucrei tanto, lucrei de novo aquilo, ou então vamos aumentar. Quando começa a dar menos, a coisa está complicada. Então, resumindo, o narcisismo que a gente vê aflorada descaradamente nas relações comerciais, hoje é a mesma coisa que acontece no relacionamento. Por quê? Porque o narcisismo é a mola mestra da mente humana, vamos dizer assim, é a estrutura básica, né, como eu falo, não é de agora, né, mais de 6 anos, quando eu lancei meu livro, tá? E a teoria da gangorra com a fórmula da mente prova isso, né? Então tem fatos concretos para provar isso aí, tá? Então eu digo assim, a minha teoria, hoje eu vejo cada hora sendo validada por vários ângulos, em várias situações, né? E o capitalismo é a prova maior. O capitalismo é a prova maior. O sucesso do capitalismo é o que mais abona a minha teoria, que é o quê? A mente inconsciente é que domina o ser humano, domina, vamos dizer, a vida social, domina os relacionamentos, domina as normas, né? E quem domina isso aqui tem um certo poder, tá ok? Então, a vantagem de vocês que estão me acompanhando é a hora que vocês tiverem um domínio bom disso aqui, vocês vão começar a ver tudo às claras, né? Então, como eu já falei aqui o aspecto aqui, vamos dizer assim, filosófico da questão, agora eu vou só apontar na lousa, né, para, como disse, ficar mais claro, que muitas vezes falando fica mais difícil processar do que uma imagem, né? Uma imagem vale por 1000 palavras, não é verdade? Olha só esse ditadozinho, que eu adoro ditado. Uma imagem vale por 1000 palavras. Então eu vou ficar usando aqui 1000 palavras, nós vamos direto aqui pro desenho. Como o Miguel está falando do Sub-5, o Sub-5 é o quê? É os homens que estão nessa posição aqui, ó. Os homens que estão atuando na R2, né, que é uma relação de inferioridade, eles são Sub-5. Por quê? Porque eles estão na condição de dependência da mulher. A mulher tem um poder sobre eles, e eles, para poder
sair dessa posição de inferioridade e conseguir uma relação R3 com essas mulheres, olha só, R3. Né? O que o homem na R2 quer, né, é sair dessa condição em relação à mulher e vir para um R3 com ela. Ele quer o quê? Uma ligação. Uma ligação o quê? De paixão, uma ligação de amor ou então uma ligação de amizade. Para ele conseguir isso, ele tem que ter uns atributos, tá ok? Principalmente no aspecto amoroso e de paixão, que é uma exclusividade. Então o homem, para ter uma exclusividade numa mulher, como é no caso dos relacionamentos assim, amorosos, né, ele vai ter que ter qualidades. Quanto mais qualidade ele tiver, mais ele sai dessa situação aqui, ó. Por isso que o Red Pill fala o quê? Você que está se vendo ou está numa situação de baixo valor, você tem que investir em si mesmo para fazer o quê? Mudar essa posição da gangorra. Se você está aqui, ó, quanto mais qualidade você consegue, ficou bonito, ganha ponto. Tá ganhando mais dinheiro, ganhou ponto. Tá ficando famoso, ganhou ponto. Aí sua situação vai ficar melhor aqui, do homem. Ele vai estar mais assim, gabaritado para vir para essa posição R3, porque vai ter mulheres que vai estar tendo interesse nesse tipo de homem. Tá ok? Ele saindo dessa posição aqui, né, ele praticamente está conseguindo se estabelecer na R4 também. Numa posição aqui, ó, básica, né? Não digo inferior, mas uma posição boa. Uma posição boa. Essa aqui, tá? Só que é aquela história. Essa posição R4 aqui, ela nunca se dá por satisfeita. Quem está na R4 e começar a despender energia para essa posição, ela vai querer fazer o quê? O inverso da R2. A R2 está lá embaixo, a R4 quer subir. Então, aqui o narcisismo do ego, ele quer sempre escalonar. Tá? Então é como diz, se o homem está nessa posição, ele começa a ficar bonito para o procedimento estético como dia, ele já subiu mais. Ele começa a ganhar muito dinheiro e tal, ele subiu mais. Ele está muito famoso agora e tal, ele subiu mais. Só que chega um momento aqui que quando o homem chega nesse nível, homem, mulher, né, a situação narcísica não permite mais que ele decaia, não aceita mais, porque isso aqui vai ser um terrível. Porque para você sair dessa posição, você vai ativar novamente a R2. Quando você cai ali, você cai aqui também, ó, né? Nessa marcação. Então isso é o terror de qualquer alfa. Qualquer alfa lá, ele está competindo o tempo todo aqui, ó, um com o outro, para não descer de posição, para não cair. Então aqui, ele está tão escravo da posição dele, né, como o Sub-5 aqui, né, que ele, para sair dessa condição, ele vai ficar escravo também dos desejos e da satisfação da mulher, tá ok? Então, resumidamente, você vê que é uma posição aqui no negativo, que o homem, no caso, que está nessa posição, vai lutar para sair, porque senão se ele ficar aqui, ele vai estar numa posição de depressiva, numa posição de ansiedade, de angústia, de desvalor, né? Uma posição totalmente dolorosa, sabe? É uma posição assim, vamos dizer assim, cruel, né, para a mentalidade, né? Então ele quer sair muito daqui, ele vai querer brigar para sair dessa posição, porque se ele aceitar, ele está, vamos dizer assim, já meio que, como diz, condenado, né? Então ele vai querer fazer qualquer coisa para sair um pouco dessa posição, melhorar o seu ranking aqui, certo? Ao passo que o homem que está na R4, ele vai brigar para se manter ou subir mais. Então quer dizer, os dois não têm sossego, né? Então é isso que faltou na análise do Miguel, né? Que ele analisou só uma ponta da gangorra, né? Sem ele perceber, né? Que é essa situação, né? Então nenhuma das duas posições é cômoda, né? Vai ser uma batalha constante, certo? Então, resumidamente, nessa situação, nessa briga, o capitalismo ganha nas duas pontas, porque um vai pagar tudo para adquirir e subir de cargo, vamos dizer assim, como se fosse numa empresa. Olha só como é um paralelo, né? Uma pessoa que entra numa empresa, ela entra ali, sei lá, como auxiliar de qualquer coisa tal. Qual que é o sonho se a empresa tiver um programa de um quadro assim de crescimento? Ela galgar posições para subir na empresa. Então isso é aquilo, você começa por baixo e durante o tempo você estudando, se aprimorando, pagando os preços ali para subir de posição, você vai subindo, você vai melhorando seu ranking. Isso é bom para a pessoa, então ela vai batalhar para isso. Aquela que está na R4, que já está na posição, ela vai brigar para não perder. Ela vai ter que sempre estar desempenhando, fazendo um trabalho ótimo, progredindo, tá? Porque senão daqui a pouco ela pode perder a posição por um dos que era da Sub-5 ali, que estava por baixo. O fulano aqui cresce tanto que ele pega e consegue a vaga do outro que estava acima, consegue a vaga do chefe, certo? Então, hoje, a situação não é ruim, só triste pro Sub-5 como aparenta, né? Quem faz vídeo aí na internet, coloca muito isso, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo para você sair dessa posição e subir para a posição R4,
né? Bombar seu narcisismo, como se ali já estaria uma batalha ganha e você tranquilo. Não, não tem tranquilidade, entendeu? Nenhuma das duas posições tem tranquilidade. A posição menos ruim é a R3, que foi o que vigorou na geração passada aí, né? Na nossa cultura, na nossa, vamos dizer assim, valores sociais, né? Valores humanos, né? Que hoje está sendo limado. O capitalismo, ele quer acabar com a R3 se defender dele. Se depender do capitalismo, ele quer acabar com a R3. Ela fica só como fachada, né? Ela vai ficar só como fachada para quê? Para quem está na R4, né? Para quem está na R4 poder fazer o quê? Manter os outros que estão aqui como escravo, né? Como gado, como fala na Red Pill, né? Para poder essa situação persistir, o R4 ele precisa da R3 para ele vir para cá, certo? Para ficar em relação com esses, né? Sub-5 aqui da R2, certo? Ele vem para uma relação aqui fantasma, tá? Para ele poder se garantir e se manter nessa posição. Então, essa posição aqui, ela se mantém às custas dessa relação onde um R4 vem para cá praticamente de corpo presente e na falsidade, na maior parte das vezes. Enquanto o R2 vem de corpo e mente. Por quê? Porque ele quer sair dessa posição. Na mente dele, ele quer sair dessa posição, então ele pola para cá. Ele sai dessa posição. Né? Ele começa a sentir, a viver essa posição aqui. E aqui com a esperança de ficar para cá e bombar aqui. Agora, quem está aqui, ele vem para essa posição aqui por interesse, por comodidade, né? Por fachada. Por quê? Porque, na realidade, essa posição já não é tão interessante para ele. A posição que ele quer agora é se manter aqui. Só que para ele se manter aqui, ele tem que descer para cá, vez ou outra, né? Para, como quem diz, poder manter a estabilidade da relação, certo? Então, hoje em dia, a R3 ela está meio que destruída e ela está sendo usada só para fachada. Onde o R4 vem para cá, vamos dizer assim, na esperteza, e o R2 vem para cá e aceita alguém da R4 na condição assim de ingenuidade, sabe assim? Na condição assim de maturidade, sabe por quê? Porque ele vem aqui para ser usado pelo R4, tá ok? Então, acho que essa aqui doeu um pouco, né? Para quem não tinha ainda captado um pouco a dinâmica da gangorra, né? Então, infelizmente, a posição menos ruim seria a R3. E aqui todo mundo está correndo. As pessoas do bem estão correndo porque não está sendo valorizada. E quem quer se tornar top, poderoso, é lógico. Tá tendo todos os incentivos, todo mundo batendo palma, todo mundo falando, é isso mesmo. Bacana, você está certo e venha para R4. Quando você entrar para R4, você não tem mais volta. Você entende? É quase como se fosse assim, uma cocaína. Você vai ter que a única saída sua é poder usar moderadamente. Só que a tendência é o quê? Quanto mais você usa, mais prazer. Só que vai chegar um nível e vai ser autodestrutivo. Olha, é uma boa comparação que eu achei agora para desenhar para vocês. Né? A posição R4 é como se fosse uma pessoa que vai consumir cocaína, ou crack, essa droga pesada. Você usa um pouquinho, é gostosinho, delícia. Aumenta um pouquinho, mais gostosinho. Só que vai chegando esse gostosinho que vai aumentando, chega uma hora lá em cima que você não tem mais volta. Porque se você volta, você não tem mais prazer, você não tem mais gosto. Aquele menos já não é nada. Você vai ter que fazer o quê? Ou manter naquele base ou aumentar. Mas só que quanto mais se aumenta, né? Essa relação que eu coloquei na cocaína foi maravilhosa. Eu acho que vou até usar ela direto. É isso que eu te falei, ó. A pessoa começa a consumir cocaína aqui. Ele aumenta a dose, maravilha. Tá ótimo, tá delícia. Se aumentar mais a dose, mais maravilha e tal. Só que esse aumento de dose aqui vai ter um preço, certo? Quanto mais ele aumentar, vai chegar num limite aqui que ele vai se estourar. Ele vai estourar com ele e com as outras pessoas ligadas a ele. O que acontece com a pessoa que está metida em droga? Ele acaba com a grana dele, da família, acaba com as relações dele com os seus entes queridos, e ele acaba com a vida dele e com as vidas dos outros. Esse é o R4. Só que é lógico, né? O capitalismo não vai querer que vocês percebam isso, ou que eu ou alguém fique falando isso. Por quê? Porque a dinâmica de relacionamento destruído é uma mina de ouro. O capitalismo dominava em todas as frentes, só faltava se meter no relacionamento. Hoje ele está bombando. Então, para quem é um pouquinho esperto, está entendendo a gangorra e olhar o panorama do mundo, vai dar um eureka e falar, porra, agora eu estou entendendo por que as coisas estão nesse nível que está hoje. Não é à toa. Não está acontecendo porque tinha que acontecer. Está acontecendo porque faz parte de um plano, sabe assim, faz parte, assim como diz, de uma agenda, assim, né, de exploração capitalista até o limite. O capitalismo é a mesma coisa da cocaína. É quanto mais melhor, quanto mais melhor. Nem que a gente estoure com o planeta. Né? Até estourar lá, alguém está ficando bilionário aí e ganhando em cima da miséria. Né? Então não é que eu queira ser um crítico do capitalismo, eu estou apenas fazendo uma leitura fria, né? e lógica da situação. Tá? Tem muitas
benefícios do capitalismo, mas a sua parte destrutiva é inegável. Não são só flores, certo? Então, acho que para não alongar muito o vídeo, né? Esse é o recado aí para vocês. Qualquer coisa, comentem, né? A favor ou contra, eu posso fazer outros vídeos, tá ok? Então, por enquanto, é isso aí. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né, você pode marcar pelo zap que está na descrição, e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!